é vossa. Eu creio que você não saiu da tua casa simplesmente por sair, para vir se assentar a este banco. Mas eu creio no fundo do meu coração, se você deixou a sua casa, é porque você necessita da presença de Deus na tua vida. E eu tenho toda a certeza, irmãos, se eu saísse daqui e fosse para a minha casa, eu sairia glorificando a Deus, porque eu já senti a presença de Deus, através dos louvores, através da palavra, através da oração. Eu creio que Deus já realizou maravilhas neste meio. E a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Deus, Ele fala conosco de uma forma tremenda. Eu estava ali sentado, e veio a minha memória momentos antes de conhecer a palavra de Deus. Como o homem, ele é ignorante acerca das coisas de Deus. Mas nós sabemos que depois que nós aceitamos ao Senhor na nossa vida, a palavra de Deus, ela nos afirma que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Às vezes, eu começo a olhar para a igreja, a observar. E tem pessoas, pastor Daniel, por não conhecer a palavra de Deus, eles dizem que a igreja parece uma curva de um rio. Por quê? Porque quando há determinados momentos que para os galhos, né? Quantas coisas para ali naquele lugar. Mas irmãos, nós vemos que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E através da igreja, através do povo de Deus, grandes maravilhas têm acontecido no meio desse povo. Quantas pessoas que era preso no vício das drogas e hoje está liberto. A sociedade
as autoridades, os hospitais, nada puderam fazer para que essa pessoa fosse liberta. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas oprimidas por demônios, que hoje estão libertos. Me veio à memória um momento difícil, mas o nosso Jesus, através da sua palavra, ele nos diz assim: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Através deste venci, ele quis dizer para você: se você quiser, você pode ser, através da pessoa de Jesus, um vencedor. Eu confesso aos irmãos que esse testemunho que eu vou contar não é para a minha glória, mas é para a honra e glória daquele que venceu a morte, aquele que venceu a dor, aquele que venceu a fome, aquele que venceu a perseguição, aquele que enfrentou uma cruz e que derramou o seu sangue, para que nesta noite nós estivéssemos todos aqui reunidos para glorificar a Ele. A Ele seja toda a honra e toda a glória. A palavra de Deus nos diz que Satanás, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, no começo, em 2017, aconteceu esse fato comigo. Eu estava dormindo, por volta mais ou menos das 3 horas da manhã, eu acordei. E eu não conseguia mais dormir. Eu sentei na cabeceira da cama e ali fiquei. Quando pensa que não, veio uma voz para dentro do meu quarto e disse para mim: olha para o lado. Eu olhei. A minha esposa estava dormindo. E quando eu penso que não, veio um arrepio tão grande, pastor Paulo, da ponta do pé até o último fio de cabelo. O ladrão veio senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Irmãos, aquela voz falou para mim: olha para o lado. Eu olhei e estava minha esposa dormindo. Aí aquela voz falou para mim: agora você estrangula ela, você mata ela. Eu estou mostrando para vocês que o diabo é real e que grande destruição que está no dia a dia é Satanás adentrando aquele coração que não tem a proteção de Deus. Agora você pode olhar para mim e falar: mas irmão, o que você fez? Irmão, eu firmei minha mente em Cristo, mas veio na minha mente uma vontade tão grande de matar, um gosto tremendo de sangue na boca.
Eu firmei minha mente em Cristo. Será que você, nesta noite, pode falar? Eu falei, tudo que está em mim pertence a Deus. A Ele entreguei minha mente, a Ele entreguei meu coração, a Ele entreguei a minha vida. Glória a Deus por isso, porque Deus, Ele conhece os meus caminhos. E o que aconteceu, irmão? O que aconteceu é que Jesus veio com tua glória e aquele demônio que estava me perturbando, na mesma hora ele saiu de imediato. Nem tudo é enfermidade na carne. Mas se Deus trouxe você nesta noite, é porque para você há solução. Mas o que eu vou fazer? Mateus 11, 28, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe por quê? Aquilo era uma opressão satânica. E o que demais aconteceu? Aconteceu que naquele momento que eu estava naquela cama, eu lembrei de uma reportagem que eu vi pela emissora Band. O repórter, ele chegou mediante a uma pessoa e disse para ele, o que aconteceu? Você matou toda a sua família. E ele disse, uma voz me mandou, a voz de Satanás. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que quando você vai para o teu quarto, você não consegue dormir? E consegue ouvir vozes ao teu ouvido, falando para você tirar a sua vida, que tudo ali vai se acabar? Esta voz é do diabo, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que você tenha vida e a tenha com abundância. E essa libertação você consegue somente através de Jesus. O que o mundo não consegue explicar, o que a medicina não consegue explicar, a palavra de Deus, ela tem para você toda a resposta que você procura. Você veio no lugar certo, porque aqui tem a resposta para o teu problema. Você veio no lugar certo, porque aqui tem a solução para o teu problema. Romanos 10 e o versículo 17, a palavra nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nos diz a palavra de Deus que havia uma mulher que fazia 12 anos que ela estava acometida de uma enfermidade. Ela é uma mulher que possuía bens financeiramente, mas a palavra de Deus nos afirma que ao decorrer do tempo, ela foi se acabando com seus bens e nada adiantou. Ela foi-se de mal a pior. Aí que entra Romanos 10 e o versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora aquela mulher, ela fez uma coisa tão simples.
ela ouviu a palavra, ela não ficou prostrada. Ela disse: olha, se eu somente me levantar desta posição e ter com Jesus e somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E assim ela fez, irmão. Me lembrei de um testemunho também no começo da minha fé. Eu comecei a evangelizar um rapaz e ele não quis saber de nada. Quando eu estava lá no meu quarto, de repente adentrou ele à minha casa desesperado, porque a sua mãe estava enferma. E ela estava como essa mulher do fluxo de sangue. Eu lembro-me como se fosse hoje. A leitura que foi feita naquela noite foi esta mensagem. Eu lembro que eu olhei para ela e disse: olha, nós vamos orar. Mas se a senhora crê, amanhã, em nome de Jesus, a senhora estará liberta deste mal. Irmão, havia uma mesa mais ou menos desse tamanho, cheia de remédio, mas nada adiantava. E nós começamos a orar, e quando nós terminamos a oração, aquela senhora, ela pulou da cama e disse: eu já estou curada. E ela pegou a garrafa, foi ali e fez um café para nós tomarmos. O que não tem solução para você na medicina, com Jesus tem. Jesus, ele cura o câncer. Jesus, ele cura a AIDS. É só ele. Mas o irmão está falando simplesmente por falar. Não estou falando por falar. Eu tenho prova viva que agindo Deus, não há quem peça. Eu lembrei de um testemunho. Quantos aqui conhecem a irmã Leila? Que foi esposa do nosso irmão Ostáquio. Morava aqui no Paulistano. A gente morava, irmãos, aqui no São Francisco. Tem um versículo na palavra que é uma maneira clara como o mundo ele nos enxerga. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você vai entender como que é o trabalhar de Deus. Como a gente sempre fazia, eles frequentavam muito a nossa casa. E nesse dia eles foram jantar com a gente. Sentou-se à mesa. E eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. É loucura. É loucura. Mas é o trabalhar de Deus. Estava sentado, quando pensa que não, o nosso irmão Rodrigo olhou para nós e falou: olha, eu até imagino ver a minha esposa, após fazer a cirurgia do tumor, ela vai ficar carequinha como o Kojak. Eu quero lançar uma pergunta. Se Deus colocou na tua boca, por que você não lança
a bênção, sendo que você é um canal de bênção. Eu olhei para o nosso irmão Rodrigo e falei: irmão, a tesoura não vai tocar na cabeça da nossa irmã Débora. Por que você está falando isso? É porque, por mais pequena que seja a cirurgia que você faz, não pode deixar um fio de cabelo, eles rapam tudo. E como que Deus é tremendo, uma cirurgia complicada, tinha 12 médicos em volta da mesa. Agora a médica pegou no cabelo dela e disse: que cabelo lindo, eu não consigo cortar esse cabelo. Sabe por isso que vale a pena você servir a Jesus e ser fiel? Porque quem pertence a Jesus, Satanás não toca. Tem a proteção divina. Veio a outra médica, pegou no cabelo dela e falou: mas que cabelo lindo, eu não tenho coragem de cortar este cabelo. Irmãos, eles fizeram um corte por aqui, arrancaram o couro com os cabelos e fizeram a cirurgia. O tumor era do tamanho de uma laranja. Mas os médicos falaram que nunca fizeram uma cirurgia tão bem sucedida como aquela. Limparam nervo por nervo dentro do cérebro. E eu vou te provar que Deus é Deus. Se você ser fiel com Ele, Ele vai ser fiel com você. Quando ela terminou aquela cirurgia, levaram ela para a sala de recuperação. Estava ali a sua mãe. Só que antes da cirurgia, ela não tinha comentado nada com ninguém, que Deus tinha me usado para falar com ela. E diz ela que quando ela saiu da cirurgia, que ela olhou, ela somente via pessoas carecas, irmão Paulo. Estava ela ainda na marca, ela pôs a mão, ela olhou para sua mãe e falou: mãe, Deus usou o irmão Cabral para falar comigo, mãe. Olha meu cabelo, não cortaram o meu cabelo, está todo aqui. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. E na medida do possível, se você for fiel com Ele, Ele vai ser fiel com você. E nós vivemos em um mundo completamente louco. Estão aí criando leis para terminar esta reunião que aqui nós estamos nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 2 e o versículo 14. Amém? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu quero fazer uma pergunta a você. Onde você está sentado é gostoso? Onde você está sentado você se sente bem? Mas será que Deus ele te chamou somente para você ficar sentado no seu lugar? Apesar que a palavra de Deus ela diz que nós somos um corpo espiritual.
E cada membro desse corpo tem uma função. E a palavra de Deus em Coríntios, ela diz que, por mais pequeno que seja o membro, ele tem a sua importância neste corpo. Sabe, irmão, muitas das vezes nós sentamos nessas poltronas, nós cantamos, nós lemos a palavra, nós oramos juntamente com os pastores, e vai para a nossa casa e nos acomodamos. Está tudo bem. Eu já fui num culto, um culto abençoado, que eu senti a presença de Deus. Mas será que você, irmã, irmão, está se comportando como um homem natural? Por que o irmão fala isso? Porque, irmãos, todo esse corpo tem que estar funcionando. Tem pessoas que acarretam tanto o pastor de problemas. Tudo que se enxerga é o pastor, ele parece um para-raio. Eu quero dizer a você, minha irmã, meu irmão, que você também foi escolhido de Deus para ser um capacitado. Mas o que eu tenho que fazer? O pastor é o homem de Deus, ele foi escolhido por Deus para estar ali. Mas você também foi escolhido para estar nesses lugares sentado. Mas não é só sentado não, irmão. O que eu tenho que fazer? Peraí, eu não vou na igreja não, porque eu vou lá, eu não recebo nada. Meu irmão, coloque tua vida no altar de Deus. E você vai ver a diferença, o agir de Deus na tua vida. Nós vemos aqui na palavra que a igreja, ela vivia em constante união. No jejum, na oração, na palavra. E em tudo tinha união. E quantos milagres, quantas maravilhas nós vimos. Está registrado na palavra de Deus, que através dos apóstolos aconteceu. O próprio Jesus, ele diz que se nós cremos nele, nós faremos milagres maiores o que ele fez. Mas isso é impossível. Será que você já saiu do seu ser natural e já incorporou na palavra de Deus, através do jejum, através da oração? Porque quando pela madrugada o Espírito Santo de Deus te incomoda, você para orar, você para buscar a Deus, você vira para o seu lado e vai dormir. Perdi o sono. Você não perdeu o sono, é o Espírito Santo querendo te incomodar para que você tenha uma intimidade com Deus. Porque na sua palavra ele nos diz: eu amo os que me amam, e os que buscar pela madrugada me encontrará. Amém? Que Deus possa abençoar você. E você é um instrumento nas mãos do Senhor. Sai da sua posição de natural e entra no sobrenatural do Espírito. Você vai ver algo diferente vai acontecer na tua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.